Como a Guta já adiantou, agora o assunto mais comentado nas últimas 24 horas, o Supremo Tribunal Federal informou que houve múltiplos acessos ilícitos ao sistema da Receita Federal. A investigação apontou que dados sigilosos de ministros da Corte e de seus familiares teriam sido acessados sem justificativa. Você acompanha o documento aí na tela. Os dados teriam sido vazados logo em seguida. A Polícia Federal fez a operação ontem contra 4 servidores públicos suspeitos de participar do esquema. A gente trouxe essa informação ao vivo enquanto acontecia essa operação aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Os nomes divulgados pelo STF são Luiz Antônio Martins Nunes, Luciano Peri Santos Nascimento, Ruth Machado dos Santos e Ricardo Manzano de Moraes. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, os vazamentos servem para criar o que o magistrado definiu como sendo suspeitas artificiais de difícil dissipação contra autoridades públicas. A Receita Federal negou que houve acesso a dados do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e de seus familiares. Ainda de acordo com o órgão, foram feitas auditorias em todos os casos pedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Antes de ouvir a Berenice Leite, que é a próxima a falar, a gente acessou o inquérito das fake news no site do STF para ter uma noção do quão grande está esse processo que corre desde 2019. Dá uma olhada na imagem. Esse aí é o acesso, inquérito 4781, processo físico sigiloso. Aí a gente pediu para ir ali, ó, naquela barra de acesso na lateral, para ir mostrando o tamanho desse processo que se estende, portanto, desde o dia 14 de março de 2019 e o último requerimento foi feito recentemente, essa semana, pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. É tanto número, ainda está em 2023. Vamos ver se a gente entra em 2022 logo aí, para eu poder passar a palavra para Berenice Leite. Mas tá difícil, Berenice. Eu quero passar, eu quero jogar a bola para você. Chegamos em 2022. Agora a gente vai chegar em 2021. Eu tô achando que é melhor até passar a bola primeiro para Berenice Leite. Mas vai, deixa rolar. Pode deixar rolar enquanto a Berenice fala. Pois é, Daniel, é por isso que o nome, né, foi batizado de inquérito do fim do mundo. Realmente é o fim do mundo, um inquérito interminável, aberto de ofício, ou seja, não teve uma provocação, uma denúncia que partiu do Ministério Público Federal, do PGR, que é a instância que fica acima do Ministério Público em todos os estados, não teve, nem mesmo da Polícia Federal. No entanto, acharam por bem lá em 2019, após uma reportagem, e a gente tem que estar sempre frisando isso aqui, porque os ministros são os mesmos daquela época, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Só inverteram agora os papéis, porque à época o ministro que considerou que estava sendo atacado, ao passo que informações colocavam ali as suas negociações espúrias, e logo depois veio a confirmação, porque ele acabou anulando os processos a delação da Odebrecht, enfim, com seus beneficiados, a multa bilionária, lembra disso? Pois é, foi o Dias Toffoli que anulou. E à época instauraram esse inquérito. O ministro Alexandre de Moraes se tornou relator e até os dias de hoje usa desse inquérito para perseguir políticos, jornalistas, mas daí eu estou falando só de políticos de direita, tá? Os de esquerda não entram. E eu quero levantar 3 pontos importantes. O primeiro, sobre essa operação de ontem. Primeiro ponto. É interessante como esses vazamentos, quando eram seletivos e miravam apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso não incomodava a corte, né? Agora que essas informações são de ministros e de parentes de ministros, foi motivo para operação, pleno carnaval, feriado de carnaval no dia de ontem. Segundo ponto, por que o ministro Alexandre de Moraes não inseriu a jornalista que trouxe a informação da esposa dele, do escritório de Viviane Barsi? Né? Malu Gaspar é que trouxe a informação, segundo ele, uma informação sigilosa que não deveria ter se tornado público, o contrato de 129 milhões do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master, que hoje é alvo de um processo por fraudes no sistema financeiro e é um processo que está lá no Supremo Tribunal Federal. E o terceiro ponto que eu queria trazer, Daniel, é porque que nessa operação de ontem também a Polícia Federal não foi lá no escritório da Viviane Barsi, né? Lá deve ter muitos documentos, inclusive. Então, assim, veja,
Nós estamos falando de um caso onde a imprensa trouxe uma informação relevante que mexe, né, que causa comoção pública, que mexe com o sistema financeiro. A gente está falando de possibilidades de fraudes, de contratos espúrios, de tráfico de influência. Isso precisa ser investigado. Mas isso não é o objeto do inquérito das fake news, que simplesmente serve para satisfazer as vontades e também só demonstra, né, o totalitarismo que existe hoje dentro do Poder Judiciário, que domina o nosso país desde a época de 2019, quando o presidente era Jair Bolsonaro e ele pouco conseguia fazer política no nosso país, porque era prazo em cima de prazo, 24 horas, 48, 72 horas para explicar isso, para explicar aquilo, fora uma CPI que eles instauraram também de ofício, que foi a CPI da Covid, e acabou colocando também os políticos de direita como culpados por causa da pandemia. Então, são muitos elementos, muitas aberrações que vêm se construindo ao longo dos anos, e agora os culpados são os servidores da Receita Federal que trouxeram informações relevantes, uma denúncia gravíssima que não está sendo investigada.